Na Assembleia Legislativa da Bahia, a gente ouviu em um dado momento, principalmente nos bastidores, que havia uma desorganização na minoria. Faltava uma postura mais de coordenação para que houvesse uma atuação mais combativa, pelo menos nos primeiros meses da atual legislatura. E aí algumas figuras citam que um marco para isso foi uma reunião que o ex-candidato ao governo, Assemineto, teve com a bancada e que de alguma forma realinhou as órbitas. Isso realmente aconteceu, houve um realinhamento e hoje a bancada de oposição está mais coesa no processo de enfrentamento ao governo, o enfrentamento que eu falo do ponto de vista político, né? Não na crítica pela crítica, mas do ponto de vista da disputa pela narrativa, pelo poder dentro da Assembleia? Não, ó, eu avalio o seguinte, eu fui um dos deputados que inclusive coloquei isso em algum momento. Mas eu atribuo isso ao início mesmo da legislatura, né? Houve uma mudança de número de deputados significativo, né? O deputado Alain, ele assumiu a bancada. O que eu posso afirmar é que hoje nós temos um alinhamento. Claro que ocorreram duas reuniões com a Assemineto. Uma eu participei, a outra eu não pude participar, né? A primeira que eu participei foi muito mais uma análise que nós fizemos do cenário nacional, do cenário estadual, né? Falamos da necessidade de estarmos juntos nas decisões da Assembleia. Mas eu acredito que hoje a avaliação é de que a oposição ela realmente está mais coesa, está mais alinhada, né? Inclusive nas tomadas de decisões. Claro que você tem uma bancada, é difícil, nem sempre você consegue, mesmo todo mundo sendo da bancada, tem hora que a gente diverge. Eu já tive momentos lá na Assembleia que divergi com o meu líder Alain, né? Nos atritamos ali rapidamente, depois conversamos reservadamente e organizamos as coisas. Mas é normal que o parlamento, em algum momento, né, ocorra esse tipo de divergência. É até esperado, né? Claro, com certeza. Na sua experiência lá na Câmara de Feira de Santana, como foi esse processo? É melhor ser governo ou é melhor ser oposição? Mas, ó, eu fui oposição, eu tenho boas lembranças do momento de oposição, porque a oposição na Câmara de Feira naquela época era muito reduzida, eram apenas 2 vereadores de oposição contra 19. Então eu tive a oportunidade de fazer um bom trabalho, me sair bem. Tá? Mas ser oposição também tem os momentos de dores, de angústias, né? De muitas coisas que você pensa, que você sonha, né, projetos importantes, interessantes, que de fato vão contribuir com a transformação da sociedade, você não consegue sequer tramitar por ser oposição por conta da estrutura, do rito da casa, né, de ter maior membros na comissão, então os pareceres demoram, o projeto não chega no plenário, então tem as suas angústias também. Mas eu confesso a você que eu estou bastante tranquilo nesse momento de oposição, porque mesmo com todas as dificuldades, nós temos conseguido fazer bons debates no parlamento. E eu acredito que a população baiana ela tem acompanhado isso e sabe reconhecer, inclusive, a importância que é na democracia você ter também deputados e deputadas de oposição. Uma crítica que a gente ouve muito sobre o parlamento em geral é que quando nós temos uma base aliada muito maior do que a oposição, o legislativo acaba funcionando quase que como um apêndice do executivo no sistema de aprovação das pautas, até no que a gente costuma falar de tratorar as pautas, as urgências são votadas e o processo legislativo acaba de alguma forma sendo atropelado. Essa crítica ainda cabe na Assembleia Legislativa da Bahia ou o presidente, o Adolfo Menezes, tem conseguido manter um equilíbrio, dar um pouco mais de razão no ponto de vista dos espaços para a oposição? Qual a avaliação que o senhor faz? A avaliação é de que o presidente Adolfo ele tem se esforçado muito para, em alguns momentos, manter a autonomia do parlamento, manter a casa funcionando como ela deve. Mas eu tenho esse sentimento de que, às vezes, é um anexo mesmo do poder executivo, que é muito reflexo por conta do rito da sua casa, né? Por exemplo, a composição das comissões, ela é correlação de força. Então, quem tem o maior número de deputados em determinada bancada é quem ocupa os maiores assentos, né? Tem todo um rito também de tramitação de projetos, de hora de fala, de pedido de vistas. Então, o próprio regimento da casa acaba que, muitas vezes, engessando o parlamento, né? Nessa perspectiva de correlação de força. Então, eu sinto que, em alguns momentos, isso acontece. Nós tivemos matérias importantes agora que foram discutidas, os projetos, né, a reestruturação do Ministério Público, tudo foram processos que foram, de uma certa forma, muito que atropelados, muito que por conta da força mesmo, da correlação de força do governo, acaba que atropelando o rito e fazendo com que as coisas atendam muito a critério do Poder Executivo, que eu acho que é muito ruim para o Parlamento. Né? Mas eu entendo também que o presidente Adolfo ele tem sido um presidente muito democrático, né? Sensível ao diálogo, ouve todo mundo, escuta todo mundo e tenta
dentro de suas possibilidades regimentais, fazer com que a casa, de fato, tenha a sua autonomia e a responsabilidade, né, para votar as matérias importantes para o povo da Bahia.